Valendo? Então, Valendo. boa noite, pessoal. Vamos iniciar aí o terceiro dia, que eu considero bastante valioso, porque é hora de pôr a mão na massa, né? Com base nos 2 dias de discussão que nós tivemos. E agradecer aí pela todo mundo que colaborou com a Ciclo Expedição ontem. Eu entendo que foi assim um marco importante para a cidade, sabe? Eu acho que todo mundo que participou foi bastante impactado assim pela ação. Acho que foi muito significativo e agradecer de verdade cada um que deu um sangue aí. Já tem umas figuras aqui, ó, Fernando, Daniel, Caiodê, cada um que se doou um pouquinho e foi muito bom. Acho que foi muito interessante a experiência. Eu queria só deixar esse registro inicial para a gente já iniciar. Massa, Rafa, fiquei com inveja, eu vi as fotos aqui, a energia está muito positiva Nossa, e acho que já é um grande fruto aí, né, do projeto de estar estimulando, juntando gente, conectando as pessoas, né? Ó, gente, hoje é o último dia, né, do seminário. A nossa proposta é fazer duas apresentações rápidas aqui, o Caiode e a Amanda, para trazer alguns insights, algumas ideias. E em seguida, a gente vai mostrar aqui 16 ideias que saíram do que a gente conversou nos últimos 2 encontros. A proposta é que hoje, ainda, se a gente conseguir avançar um pouquinho, escolher algumas dessas ideias para dar uma detalhada, ou pelo menos pensar os próximos passos para elas. E a proposta, desde aquele primeiro dia que a gente falava, né, dos medos e das expectativas, né, dos sonhos, é que saia pelo menos com as ideias. Né? Se a gente vai ter fôlego para colocar a mão na massa e ou o pé no pedal, né, em contagem, a gente vai, o futuro está aí para nos dizer, mas pelo menos sair com mais ideias, sair umas ideias embasadas no que a gente conversou no primeiro dia, de alguma forma conectadas com o que foi apresentado no último encontro pela Transcom, né? Então é essa a ideia. Caiode e Amanda, quem começa? Caiode? Pode vai, ser. Caiodê. Beleza, pessoal? Boa noite. Vamos Boa lá. Eu vou noite. compartilhar pelo outro perfil aqui, só para não ficar correr de travar, tá bom? Só um instante. Aí, beleza. Então vamos lá. Só fazer uma breve apresentação do portfólio, né, de projetos que a MOVE vem desenvolvendo, né, nesses últimos anos, em especial 2018 para cá, que envolve muita temática da mobilidade ativa, da bicicleta, da caminhada, da ocupação, né, do espaço público. Então, isso tudo, né, a gente vem por conta dessa pergunta, e isso tem a ver com os pilares da Move Cultura, que são esses: a questão da criatividade, inovação, a diversidade, empoderamento, sustentabilidade, o direito à cidade. Sabe? Então, são essas questões que vão desdobrar nesses projetos. Um é o Nubeco, que consiste aí no trabalho de revitalização dos becos aqui da Regional Eldorado, que são ambientes que durante muito tempo, né, tiveram aí um tanto quanto relegados e tem uma função importante de dar conexão da mobilidade ativa na cidade. Então, a gente vem desenvolvendo aí os trabalhos, estamos fechando um último agora lá no JK, na Travessa Médici. O Contagem a Pé, que consistiu num trabalho de instalação de totens, né, de orientação ao pedestre. E isso foi motivado pelo fato que a gente percebe que a Regional Eldorado, mesmo entre os moradores já antigos, muitos ainda, às vezes, não se apropriam do território, por não conhecer ele totalmente. Então, é um exercício de
trabalhar a noção do pertencimento territorial, né? Reconhecendo que hoje, com o advento das mídias digitais, o totem em si, ele é mais simbólico, né? Mas dali dá para se explorar outras questões também. Uma outra atividade, junto com nossa BH, foi o Calçada Cilada, que consistiu numa primeira etapa em mapear, né, as condições das calçadas aqui em Contagem, em outras cidades também, isso é uma campanha nacional, e também a ocupação, né, do espaço público. No caso, lá na sede, em Contagem, nós fizemos uma ocupação, né, da Vaga Viva, foi num dos sábados lá. A oficina deu um rolê também, que foi um seminário anterior a esse que nós estamos realizando, com o foco também de discutir a percepção, né, da população sobre o caminhar pelas cidades ou pedalar pela cidade, e agora desdobrando nessa nova atividade. No mês da mobilidade, né, também em parceria aí com o BH em si, nossa BH, né, nós participamos aí do mês da mobilidade, e uma das atividades, dentre as várias que foram, foi o desafio intermodal, que já foi apresentado também, né, em outras oportunidades, onde a gente coloca vários cidadãos, cada um em um modal de transporte, saindo do mesmo ponto para chegar no ponto B também em comum, né, bike, a pé, de ônibus, de táxi e por aí vai. Aí a equipe, né, a ciclista chegou em primeiro, né, os dois primeiros foram ciclistas, depois começou em os demais modais. Uma outra atividade que foi realizada lá também, que foi a questão da contagem dos ciclistas, aqui em Contagem. Foi muito bacana, envolvemos aqui a parceria com a UNA, Contagem, foi realizado contagem no centro de Contagem, regional Eldorado Riacho, ali em Firmo de Matos, e na regional Ressaca também, né, com resultados muito bons, o que confirma, né, como que a bike, ela, sim, apesar de não ter infraestrutura ainda na cidade, né, ela é utilizada, sim, né, de forma muito interessante, né? Nós tivemos na contagem 1.240 ciclistas, né, em um dia. Isso é um desdobramento dessa contagem ciclista e foi pensar um exercício, esse é um estudo que tem feito, de pensar como seria a malha cicloviária para Contagem, e percebemos um potencial de aproximadamente 160 quilômetros, né, conectando todas as regionais com o olhar metropolitano, com esse olhar de conexão intra e entre regionais, né? Então, isso são questões que agora, em função da atual gestão da Transcom, está buscando desenvolver, né, o plano de mobilidade e transporte ativo, né, são questões que a gente já vê com um grande potencial para a gente estar acompanhando também. Então, essas questões todas têm nos movendo para criar cada vez mais parcerias e elos, né? Aí alguns dos que nós temos nos relacionados nesses projetos em específico, nos últimos anos. Uma última também que foi da parceria com a Yellow. Nós fizemos um teste, né? Um test drive aqui na Yellow, aqui no Eldorado. Ficamos aí cerca de uma semana, 5 dias, com as bikes e os patinetes aqui, para poder fazer testes aqui. Infelizmente, né, em função dos desdobramentos dos bicicletas compartilhadas, etc., né, se esvariou aí. Mas a gente vê que sim, é possível pensar perspectivas, né, de bicicleta compartilhada em Eldorado. Então é isso, finaliza aqui a nossa apresentação, passa aí para a Amanda. Valeu, boa noite, gente. Muito obrigado pela participação. Valeu, KD, obrigadão. Boa noite, pessoal. Hoje eu vou fazer freestyle. Não tenho apresentação para projetar, não. Mas eu queria basicamente contribuir um pouco para as ideias, né, que vão ser colocadas em seguida. Não sei, Marcelo, se eu já leio as ideias que já foram levantadas, ou se eu dou o exemplo de BH, Amanda, depois a gente... será que a gente
projeta aqui as ideias só para o pessoal saber? Você lê? Acho que pode ser interessante. Pode ficar aqui. Você projeta aí, Amanda, quer que eu projete daqui? Se puder projetar, porque hoje eu não entrei no computador. Tá. O que a gente fez, eu não sei se vocês se lembram no primeiro dia, quem estava no primeiro dia, a gente falou que ia registrar perguntas, debates, questões, e a gente foi fazendo isso. Tudo que vocês colocaram no chat, perguntas que foram feitas, ou algumas coisas que foram faladas até por quem apresentou, a gente foi anotando. Porque a ideia era trazer nesse último dia como propostas que foram geradas ao longo do seminário, não era trazer proposta que não saiu desse grupo. Então, é que as propostas tivessem alguém, pelo menos, que falou alguma coisa sobre aquele tema. Então, o que a gente fez? A gente pegou e tentou criar a partir do debate ou de alguma coisa, de alguma coisa que aconteceu ali, que a gente falou, isso aqui pode ser importante, né? O olhinho brilhou aí de alguém, ou alguém falou, alguém que debateu, que a gente poderia implantar. Então, são 16 ideias que a gente está trazendo hoje aqui como proposta. E pode surgir alguma outra hoje, e depois a gente escolheria algumas, se der tempo, para a gente conversar aqui, para ver o que pode fazer. Você quer ler, Amanda? Eu vou projetando, você vai lendo? Pode ser. Bom, então a gente tem a categorização, né, através das linhas de ação, os propósitos que foram colocadas e alguns exemplos que a gente conseguiu relacionar que já existem. Bom, aí a primeira ação, né, seria pensar alguma ação de estímulo à pedalada de mulheres em específico, né, aí a gente tem um exemplo do Terço das Manas, que é um grupo de pedalada exclusivo para mulheres, que em algumas situações faz eventos mistos e tal, mas a ideia é o fortalecimento mesmo entre as mulheres, que muitas vezes, né, se sentem acanhadas ou tem alguma questão ali em espaços mistos, e nos espaços exclusivos essas mulheres ficam mais à vontade para, né, trocar ideias e se fortalecer. Amanda, parece que alguém falou que já tinha até um grupo de pedal de mulheres aí em Contagem, né? Não foi que alguém falou isso? Sim, eu não sei exatamente qual é o nome, né? Se alguém já souber, aí já não tem um fica para a nome ideia. específico, não, mas tem umas meninas que se organizam mesmo. Eu posso até procurar saber, mas tem sim. Massa. Muito massa. A segunda ação seria pensar algum projeto de inserção social, facilitando o acesso à manutenção ou acesso à bicicleta junto à população de bairros com população mais pobre. Aí, alguns exemplos que foram levantados aqui, tem a ciclooficina, que são duas pessoas específicas, o Vinícius e o João, que eles se propunham, né, a ir em algum lugar, em algum evento, ou realmente fazer uma chamada da ciclooficina, e as pessoas vão com as suas bicicletas para eles poderem arrumar de graça, né, com reparo simples, né, não faz grandes consertos, mas pastilha de freio, coisas que impedem muitas vezes a pessoa de pedalar e que é simples de resolver. Um outro exemplo é o Bota para Rodar, que é lá de Recife, e foi feito pela Ameciclo, que é a Associação de Ciclistas lá de Recife, e esse projeto ele consiste no recolhimento de bicicletas que não estão sendo usadas, né? Então, se as pessoas, né, têm bicicleta encostada e tal, eles fazem eles pegam, né, as doações, reformam, né, melhoram as bicicletas, e fazem um trabalho com uma comunidade lá específica de criar um sistema de bicicletas compartilhadas autogerido. Então, essas pessoas ficam responsáveis ali de se, né, organizarem ali para utilizar a bicicleta como meio de transporte naquela região. E esse último exemplo aí, o Colégio em Bici, é um programa que é da Secretaria de Mobilidade lá da cidade de Bogotá, e é muito interessante porque foi falado, né, sobre incentivar, né, o uso da bicicleta para a escola, e é justamente o que esse programa faz. Ele faz um empréstimo, né, de bicicletas para os alunos,
E aí, olhando no site, de 2013 a 2019, mais de 15 mil crianças foram, né, beneficiadas por esse programa. E, né, pelo que eu entendi, é um programa da prefeitura com parcerias, né, de algumas empresas e tal, e que coloca, né, não somente dá, né, impressa essas bicicletas, mas também proporciona, né, a aula para a pessoa conseguir pedalar, né, tipo um bike anjo, e também tem pessoas, né, são guias específicos, né, que são responsáveis por criar rotas, né, trajetos confiáveis, eu acho que chama, e que viram um trajeto comum para as crianças poderem pedalar de suas casas até a escola. Então, elas são incentivadas a usarem a bicicleta como transporte e terem companhia para isso, né? Muitas vezes, né, pelo menos aqui nas cidades brasileiras, né, é muito difícil ver muitas crianças usando bicicleta em cidades que são movimentadas, né, muito grandes. E, além disso, uma outra coisa que eles fazem, com o mesmo nome do evento de contagem, são as cicloexpedições. São pedaladas fora do horário letivo, justamente para as crianças poderem aprender, conhecer mais sobre a sua cidade. A terceira ação seria pensar alguma ação casada com as Olimpíadas na praça de 2021. O que é isso, Marcelo? Eu não entendi muito bem. Sobre o secretário de Esportes, que falou que agora, acho que é outubro ou novembro, ele propôs umas Olimpíadas e vai incluir modalidades de ciclismo em atividades em praças, espaços públicos. Então, se esse evento realmente acontecer, a ideia seria alguma ação direta desse grupo de pessoas aqui que sai do seminário, do Mob Cultura, e pode ser até alguma das outras ideias que a gente já falou, mas alguma coisa que seja que tenha uma certa visibilidade ao ser feita junto com o evento que a prefeitura está propondo, que é das Olimpíadas. Então, pode ser uma consultoria, pode ser um café da manhã, pode ser o que a gente quiser, não tem nenhum direcionamento. Eu lembro que o secretário de esportes, a intenção deles é fazer alguns fechamentos de rua aos finais de semana, algo tipo a Paulista Aberta, assim. E aí dava para encaixar algumas ações de incentivo à bicicleta. Ah, ótimo. E como exemplo está o de Bike ao Trabalho, que é uma campanha feita, né, mais focada na parte de comunicação, para as pessoas tirarem um dia específico para ir pedalando, né, para usar bicicleta. E aí fazer vídeo, divulgar, marcar, colocar hashtag, para justamente esse dia, né, ser um incentivo para que seja permanente, assim, né? Muitas vezes as pessoas não têm costume, e com uma ação, né, elas veem que existe a possibilidade de fazer aquele trajeto de maneira amigável, né? A quarta ação da linha de ação, que é da comunicação, seria divulgar a Bolsa Atleta da bicicleta. A quinta ação, também da parte de comunicação, fazer campanha nas redes sociais para as pessoas entenderem que mais calçadas não são apenas para carrinhos de bebê. Aí tem os exemplos, né, que foram ações da BH em Ciclo, o Lacerda na bicicletinha e não é só meia dúzia, foram respostas que a gente fez com base em declarações aí dos gestores, legisladores. Eu caí desculpa, eu estou voltando aqui para o Gerando de novo. Só um minutinho. Opa, aqui. A sexta... Pode ir, Amanda, desculpa. Tudo bem. A sexta ação, que está na linha de ação de educação e promoção, seria pensar alguma ação na ciclovia da Sarandi, pedindo segregação, dando mais visibilidade a ela, junto à população. Aí, como exemplos, temos as ciclovistorias e Ideciclo. São vistorias que são realizadas pelos ciclistas, acho que é muito importante, né, que os usuários
também participem desse processo, e foram vistorias técnicas feitas por ciclistas para poder mostrar as condições daquela via com relação à segurança e conforto, de acordo com a metodologia, né, específica. Então, inclusive, é uma metodologia que está disponível, assim, então tem um formulário que pode ser utilizado, né? O ID-Ciclo, ele foi aplicado primeiramente em Recife, mas também tem em Brasília, São Paulo, Belo Horizonte, Contagem, quem sabe, né? Pode ser a próxima cidade que faça aí essa auditoria. A ação seguinte, com relação à educação e promoção. Manda. É porque eu lembro que várias pessoas falaram da importância e da visibilidade que teve a ação da ciclovia do Sarandi, né? Uhum. E foi feita uma discussão, eu não lembro quem que foi, acho que foi o Daniel Márcio, não sei de quem que falou de não ter ainda os tachões, de não estar muito segura, né? Uhum. E, então, assim, aproveitar a visibilidade da obra, porque tem uma outra forma que a gente já fez em BH, que é uma vistoria no sentido de uma ação de incidência, você pode ir lá mostrar, ou pode fazer também uma pedalada com gente que ainda não pedalou lá, para conhecer a estrutura. Então, tem 1000 possibilidades, não tem um modelo só. O ID-Ciclo, eu acho que a nossa segunda ou terceira cicloexpedição vai ser nessa bacia da Pampulha, vai passar por ela. Então já tá rolando. Então é só lembrar que quando a gente faz os treinamentos, as cicloformações aqui em BH, a gente faz uma espécie de uma vistoria. Você dá uma parada, você pode até convidar quem projetou a faixa para ir lá explicar na hora, mostrar o detalhe, mostrar a placa, mostrar a pintura, mostrar coisas que as pessoas, assim, não é uma aula que vai te mostrar. É só pedalando e vendo que você vai ver detalhes de como é a estrutura. E o ID-Ciclo, que é uma metodologia maior, que é pegar todo... Ih, tá falhando aqui. Travou, Marcelo. Fecha a câmera. Na hora que ele voltar, pedir para ele fechar a câmera. Assume aí, Amanda. Não, beleza. Mas é isso, assim, acho que para uma pedalada maior, né, com bastante gente, que acho que é o que vai ser da cicloexpedição, pode ser feita essa vistoria mais de reconhecimento mesmo, né? Talvez chamar alguém que fez o projeto e tal. E o ID-Ciclo, talvez um segundo momento, levando uma trena, realmente. Árvore, ou seja, com a sombra, né? Tem árvore, Marcelo. Ai, saiu. Bom, é isso, assim, são esses dois tipos de possibilidade, né? Inclusive, se tiver alguma dúvida e tal, participei do ID-Ciclo, estou à disposição para ajudar. A ação seguinte, com relação à educação e promoção, tem as ações junto à escola para promover o uso da bicicleta, né? Aí tem ideias na aula de educação física, a criação de legislação, criando um incentivo para o uso da bicicleta para a escola e estacionamento de bicicleta. A ação seguinte, com relação à educação e promoção também, inserir campanhas junto à população das áreas que recebem ciclovias e outras estruturas. Acho que foi falado no primeiro dia, se não me engano, né, da importância de envolver as pessoas do entorno para elas se sentirem parte, para elas saberem o que está acontecendo, para elas começarem a usar, né, a estrutura. Marcelo, está ouvindo a gente? Gente, eu estou ouvindo, porque a apresentação, o link para o KOD, será que o KOD você consegue apresentar essa apresentação? Porque eu estou com alguma estabilidade aqui que não está valendo a... Eu já desliguei a conexão. Bom, eu vou continuar aqui. Vamos lá. A linha de ação 9, que foi
sugerida aí durante esses últimos dias. Pressionar para as bicicletas serem aceitas no metrô e no ônibus municipal e metropolitano. Né? Um dos exemplos são as bicicletas dobráveis em Belo Horizonte, na região metropolitana. Essa é uma ação que é feita assim, basicamente no nível de governança, né? Com a regulamentação, a publicação de portarias, decretos, enfim. E também comunicação, né? Houve relatos, né, da gente chegar no metrô ou chegar no ônibus e o motorista não saber que poderia, né, carregar a bicicleta, e aí teve o embate ali, a questão de falha de comunicação. A ideia número 10 tem a ver com a integração também, que é incluir o tema da bicicleta nas ações metropolitanas, como plano de mobilidade e de mobilidade ativa. A linha de ação, a proposta 11, na linha de ação de política pública, tem como proposta levar a pauta da bicicleta aos fóruns regionais e às comissões regionais. A proposta 12, que está na linha de ação de política pública também, participar e articular a participação de mais ciclistas no Fórum de Mobilidade Ativa e do plano diretor a ser desenvolvido. A proposta 13, e o exemplo, né, o GT Pedala BH, que é um grupo que não é institucional, não é um conselho, né, formal daqui de Belo Horizonte, mas foi um grupo que foi criado com o intuito de promover um debate ali específico com relação à bicicleta. Ele foi criado através, né, como encaminhamento de uma audiência pública que a gente solicitou. Na BH em Ciclo, a primeira coisa que a gente fez, enquanto associação, foi uma vistoria, foi uma vistoria assim, mais simples, né, mas que a gente fez um relatório fotoilustrado, a gente levou para uma audiência pública. Dessa audiência pública surgiu o compromisso de nenhuma ciclovia, ciclofaixa, ser implementada sem a participação dos ciclistas. Então, criou-se esse grupo para ser o espaço de discussão, né? E aí seria o espaço permanente, mensal, né, com uma reunião mensal. E ao longo dos anos teve uma evolução nos assuntos também, né? Ele foi criado para discutir projeto, mas depois apareceram outros assuntos, né? Campanha educativa, integração, eventos, né? Então pode ser um espaço interessante também. A ideia número 13, com relação à política pública, acompanhar o projeto de reforma do velódromo e pistas de bicicross do Parque Fernão Dias, para garantir o olhar do ciclista. A proposta número 14, que tem a linha de ação de promoção, seria pensar um evento de bicicleta solicitando recursos da Secretaria de Esportes. Como exemplo, tem o BH Bicifest, que foi um festival, né, nesse caso organizado pela sociedade civil, pelo BH em Ciclo, com recursos de um projeto que a gente conseguiu privado, né, não foi recurso público nesse caso, mas pode ser uma ideia, né, de ter um recurso destinado para esse tipo de evento, e ele foi interessante, foram vários dias, teve vários tipos de atividade, tanto práticas como oficinas, mas palestras, debates, né, com a presença de vereadores, de jornalistas, de gestores, e também teve um dia de festa de uso do espaço público, foi muito legal também. A proposta número 15 tem a ver com segurança, é sobre priorizar a segurança nas infraestruturas para atrair novos ciclistas. Como exemplo, tem o projeto Presto, né, que fala que as cidades iniciantes devem priorizar segurança, educação e promoção. Esse projeto, ele, na verdade, ele é Marcelo pode me corrigir se eu estiver falando errado, mas é uma espécie de metodologia que categoriza as cidades de acordo em que pé que elas estão dentro da promoção do uso da bicicleta, né? Tem cidades que já tem muita estrutura, já existe ali a cultura da bicicleta, já tem muito ciclista, então o tipo de ação para manter aquilo funcionando é mais voltada para comunicação, por exemplo.
outras cidades que ainda não têm ciclistas, né, que precisa assim, de infraestrutura, vai focar primeiramente, né, nessa parte da construção de ciclovias, ciclofaixas. Seria mais ou menos nesse sentido. A proposta número 16 tem a ver com sinalização, que fala sobre desenvolver placas de orientação de caminhos para os ciclistas. Né? Esse é um exemplo que acho que foi no primeiro dia, né? E é muito útil para quem pedala, né? A gente sabe que nem sempre caminhos e sinalização para carros funciona para a gente. Bom, essas são as ideias que foram levantadas e um pouco de exemplos que foram relacionados. Aí, Marcelo, está aí? Eu estou aqui, eu parei de projetar a minha câmera para ver se eu ficava mais estável. Beleza. Eu vou só corrigir aqui a apresentação, porque eu coloquei no slide as 16 propostas, que a ideia agora, primeiro abrir para vocês, olhando para esse conjunto de ideias, se vocês têm outras ideias que podem ser desenvolvidas em Contagem. Eu acho que se a gente parasse aqui, já seria uma entrega boa do seminário, né? Uma lista de várias ideias que podem ser feitas nos próximos meses em Contagem. Então, a pergunta que eu queria abrir para todo mundo, se alguém tem alguma outra ideia para a gente acrescentar essas 16 e depois a gente tentar votar, escolher uma ou duas para a gente detalhar aqui. Vai lá. Eu acho que vale reforçar que as 16 foram compiladas a partir dos 2 primeiros dias, né, do seminário. Eu só queria destacar duas correções aí, acho que dá para ser feita de uma vez. Na 13, velódromo, pista de bicicross e trilha de mountain bike, tá? São 3 modalidades que o Fernão Dias pretende fazer. Pretende não, tem condições de abrigar, né, essas 3 modalidades. E a 14 está lá a Secretaria de Esporte, acho que também tinha que colocar a Transcom para custear também a realização desse festival. E a Transcom, acho que ela pode contribuir bastante nisso aí. Boa. Eu corrigi aqui, Rafa, já está... Valeu. Eu vou projetar, porque vai ficar com a letrinha pequena, mas acho que a maioria está no computador, vai conseguir ver. Mas projetar vai ser bom. Só para a gente ficar lembrando. Mas está aberto, gente. Quem quer falar alguma coisa? Quem teve uma ideia legal aí que pode compartilhar com a gente? Marcelo, eu queria falar. Eu queria projetar. Não, pode falar, Elise. Não, eu só queria pedir para projetar de novo, que como a gente perdeu as propostas do meio, você estava só falando, às vezes fica difícil ver todas. Mas eu queria, não sei se tem mais 5 minutos, mas é porque, além dessas ideias, né, estava no roteiro trazer os exemplos de BH, Fortaleza, mas eu acho que com a fala do Renato no segundo dia, acho que ficou, pelo menos para mim, muito latente assim, um interesse claro, né, do poder público de participar e investir na mobilidade por bicicleta, que é um contexto completamente diferente do de Belo Horizonte, por exemplo. E aí, nesses levantamentos aí de exemplos, eu lembrei do exemplo de Sorocaba, e é uma cidade que, na década passada, fez bastante coisa. Eu queria falar, tipo assim, 5 minutos, não sei se seria interessante. Não, pode falar, mano, pode falar. Não, beleza. Eu achei é um material grande, então eu não vou projetar, assim, eu vou tentar falar o mais rápido possível as partes mais importantes. Mas Sorocaba não é uma cidade que tem uma tradição histórica, né, de ciclismo. Então, na gestão de 2005, foi eleito um prefeito que era médico, e ele tinha lá como o lema da gestão dele, né, promover uma cidade saudável e educadora. E aí ele viu na bicicleta um instrumento muito interessante para
fazer isso, para promover a saúde, a educação e, né, melhorar a mobilidade, enfim. E aí ele tinha como desafios, né, criar uma rede de ciclovias, né, que fizesse sentido, tivesse a conectividade ali, fazer um incentivo do uso da bicicleta, né, como atividade física, como mobilidade urbana, e gerar uma mudança de comportamento mesmo, né, dos moradores da cidade. Então, na gestão do prefeito de Sorocaba, ele criou uma política em 3 fases, que eu acho que é interessante mostrar, porque diferente de Belo Horizonte, que fica muito na teoria e faz pouco, Sorocaba foi já para a parte direta, que foi o que eu entendi que o Renato estava querendo realizar aí para os próximos anos, né? Já partir para a parte de ação. Então, uma primeira fase foi de infraestrutura, a segunda fase lá de Sorocaba, né, foi realizar um programa permanente de incentivo do uso da bicicleta, e uma terceira fase foi promover a integração intermodal. Então, logo de início, tipo assim, nos 2 primeiros anos, foi criado 77 quilômetros de rede cicloviária, e aí não necessariamente nas vias mais ideais, né, a receber ciclistas, né, com relação à declividade e tal, mas onde foi implantado, percebeu-se um aumento do uso de bicicleta. Criou-se, né, também a implantação de paraciclos em algumas estações de ônibus, algumas coisas mais simples no início. E aí, no ano de 2009, que foi a segunda fase, né, foi criado um programa que chama Pedala Sorocaba, e nos 2 anos seguintes criou-se um pouco mais de rede cicloviária, foram feitos alguns novos estudos para a implantação de projetos e também a participação, né, a promoção, o poder público ajudou no Bicicultura, que é um festival nacional de bicicleta. E aí a prefeitura de Sorocaba criava, né, pedaladas que centenas de pessoas participavam nessa segunda fase, né, fazendo também educação para o trânsito com orientação de sinalização, né, de como usar ali a bicicleta no trânsito, dando também um reforço com relação a equipamentos básicos, né, luzinhas, coisas para você ser visto. E, além disso, nessa segunda fase, foi criado, dentro desse programa, uma campanha permanente também de comunicação para respeito no trânsito, né? Com relação ao ciclista, respeitar o pedestre, que é, né, a prioridade maior no trânsito, mas também dos motoristas, né, respeitarem os ciclistas e tal. Aí, além disso, foram criadas algumas datas comemorativas, seminários que foram utilizados para promover o tema da bicicleta, né? Então, em 2010, foram 5 dias de evento, né, do Bicicultura nacional. Então, é um evento que, de ano em ano, ele muda de cidade. Então, a cidade sede recebe ciclistas de todo o Brasil, né, de outras associações. Então, é um intercâmbio de conhecimento muito legal. E eu não me recordo de uma outra prefeitura assim, que promoveu há tanto tempo, assim, né? Acho que foram uma das primeiras ações assim, municipais. Além disso, Sorocaba criou, em 2012, também acho à frente aí de muitas outras cidades, o Integra Bike Sorocaba. E esse programa ele foi feito com relação à colocação de bicicletas compartilhadas em pontos estratégicos da cidade, né, com estações igual as que tinham do Itaú, Laranjinhas, assim. Então, tinha estações fixas
Só que Sorocaba colocou isso como um direito do cidadão. Então, era gratuito, sem limite de uso diário por parte das pessoas. O uso ele estava condicionado ali a um cartão do Vale Transporte, então você teria que ter o seu Vale Transporte registrado no seu nome, e o sistema ali liberaria, né, a bicicleta para o ciclista com o Vale Transporte. E aí teria algumas regras de utilização, né, funcionando de 6 da manhã às 10 da noite, tendo um tempo aí de 1 hora de uso por pessoa no dia de semana, e sábado, domingo e feriado, 2 horas de uso. E aí, como relatos ali que a gente teve de retorno, foi que mais de 40 mil pessoas se cadastraram nesse sistema, tiveram mais de 500 mil viagens realizadas e uma média de 300 viagens por dia. Eu acho que é significativo porque não eram tantas estações também instaladas. E aí, como um indicativo de que essas pessoas, né, estavam usando como transporte, é que a maior parte não, né, 1/3, estava integrando com o transporte coletivo e faziam deslocamentos no raio de 8 quilômetros, então vencia ali uma distância bem considerável. E, além disso, a cidade de Sorocaba, a prefeitura, criou um programa que chama Via Viva, né, que é uma rede de ruas que nos domingos fica aberta para as pessoas. Então, não somente, né, para bicicleta, mas para a utilização geral ali da população. Bom, acho que é isso. Assim, acho que as principais coisas que eu achei interessante de Sorocaba é isso, assim, são coisas que outras cidades fizeram também, mas eu achei interessante como foi uma ação municipal, como veio do prefeito, né, que tem a vontade política e que deu total apoio para essas coisas acontecerem num espaço de tempo bem curto. E aí uma outra coisa que Sorocaba fez também dentro do programa Pedala Sorocaba, além da promoção de pedaladas e tal, eles também colocaram funcionários da prefeitura para poder ensinar outras pessoas a pedalar, né? Um bike anjo municipal também, que é muito interessante. Bom, é isso. Acho que, no geral, essas são as principais ações que eles fizeram nesses anos. Foram 8 anos de ação. Legal, Amanda. Eu vou manter meu vídeo desligado, gente, peço desculpa só para não cair aqui de novo. O Rafa colocou aí foi o Rafa, né, que colocou no chat outra última ideia aqui que ele teve aí, que é investir um percentual dos recursos arrecadados com multas de trânsito em ciclofaixa, ciclovia, atividades de incentivo ao uso da bicicleta. Já na mesma hora eu joguei lá, é 17. Alguém mais teve alguma inspiração, quer sugerir alguma ideia? Porque agora o próximo passo é a gente escolher algumas aqui, ou debater um pouquinho quais que fazem mais sentido para vocês. Eu fiz uma provocação aqui em privado para o pessoal do Move Cultura, se eles topariam acolher alguma delas, eles falaram que todas. Você já tem uma instituição para tocar, para ajudar aí, né, Rafa? Com certeza. Agora vamos escutar a galera. Vamos abrir aí. Gente, eu pensei numa coisa. Eu perdi a fala do representante de Contagem, mas pelo que a Amanda falou, parece que o setor público está bastante interessado em contribuir. E eu pensei que uma característica bastante forte de Contagem, sobretudo agora também na gestão da Marília, né, é a questão das praças, que talvez a gente pudesse ver com a prefeitura, né, ou com a secretaria até com a Transcom, não sei, mas de inserir alguns aparelhos de manutenção de bike nas praças mesmo, sabe? Talvez assim para encher pneu, alguma coisa desse tipo. Você levantar a mão, pode falar aí, Daniel. Então, boa noite. Hoje eu tô
me deslocando, mas escutando a reunião, assim. Esse final de semana teve um primeiro debate, assim, do plano diretor da cidade, onde que eu participei do grupo de mobilidade, né? E a Transcom, e tinha lá o Chiquinho da Transcom, eu perdi a fala também. O Chiquinho, ele falou que a Transcom está licitando, abrir um edital para uma empresa, vai licitar uma empresa para que ela faça um estudo na cidade toda sobre relevo da cidade e quais são as possibilidades de implantar mais ciclovias na cidade, ligando uma regional a outra regional, né? Aí acaba sendo até um avanço assim, dentro do nosso território também. Claro, se isso acontecer de verdade, né? Porque também tem essa coisa também de falarem, prometerem e não acontecer de uma certa forma eficaz, né? E a outra coisa também que eu acho assim que a gente tem que buscar também implementar a divulgação em massa, né? Pensar como a gente faz essa divulgação, estratégia junto à prefeitura, junto aos órgãos assim de saúde, que a bike, ela, né, como a Amanda falou, ela é um compilado, né? Ela ajuda em todos os setores, tanto setor físico, saúde, mental, transporte, economia. Podia haver uma possibilidade da gente arrumar recurso para fazer uma propaganda, um marketing em massa, para que viabilize essa ciclovia e a bicicleta aqui em Contagem. É isso. Daniel, massa o que você falou. Deixa eu só tentar colocar aqui em formato de proposta. Essa segunda que você imaginou de recurso é mais como se fosse uma campanha de promoção da bicicleta, ou você está pensando em recurso mesmo para implantação? Eu estou pensando mais numa campanha mesmo, né? Estou pensando numa campanha, levar uma campanha da bicicleta, né? Do pedalar, do se movimentar, o quanto isso é válido para a economia do município, para a saúde do município, para o trânsito do município e quanto isso favorece, né? Mas eu acho que para isso a gente também tem que pensar numa estrutura da população saber também. Eu acho que é uma publicidade mesmo, sabe? Você tem razão. E a proposta anterior, só porque eu não consegui anotar aqui, seria... Você falou das falas da Transcom, do Chiquinho... Não. Era mais um contexto, né? Acho que a proposta anterior, eu trouxe um dado, mas eu acho que também a gente tem que ficar atento, porque eles falaram nessa reunião do plano diretor que eles já estão licitando uma empresa. A Transconta vai fazer uma licitação agora, está em processo final, e isso o Renato também trouxe, né? Na fala dele. Está no processo final, eles estão licitando uma empresa, que essa empresa ela vai fazer o estudo do relevo de Contagem para possibilitar criação de ciclovia entre as 8 regionais, entendeu? É isso, aí eu acho que é uma questão mais da gente estar atento a essas promessas e cobrar realmente se isso vai acontecer ou não. Marcelo, talvez o que o Daniel trouxe caiba na proposta de participação no fórum, né? Fazer com que o fórum de mobilidade ativa funcione. Eu ia sugerir mais ou menos isso também, Rafa. Talvez dividir a 12, né? Porque eu não sei se são duas ou uma só. Que a 12 era participar e articular a participação de mais ciclistas no Fórum de Mobilidade Ativa e na elaboração do plano diretor de mobilidade ativa a ser desenvolvido. Eu não sei se são duas propostas. Uma é participar do fórum e a outra é acompanhar o plano diretor, que o Daniel está trazendo assim, está contratando uma empresa, está desenvolvendo proposta, tem que ficar de olho, porque senão daqui a pouco vem o pacote inteiro e ninguém participou direito, né? Tipo isso mesmo, a gente tem que ficar de olho e até mesmo porque eles soltaram, o Chiquinho soltou isso lá no debate que eu tive, né?
eu também estou levando isso para o delegado. Eu até me candidatei a delegado para discutir a questão do ser delegado, né, para discutir o plano diretor, a questão da mobilidade. Não fui suplente, nem venci, mas eu conversei com o pessoal que foi eleito para que a gente leve uma proposta junto, a Regional Eldorado leve essa proposta junto para a prefeitura e para o plano diretor. Massa, eu coloquei eu dei uma separada aqui, porque na verdade o Fórum de Mobilidade Ativa ele pode ser um espaço de debate de todas as outras propostas, né? Se ele funcionar e vocês participarem, tudo que está aqui pode ser levado, pode ser um meio de colocar na agenda política, é usar o fórum, né? Não, inclusive, eu vou dar um spoiler aqui. No dia, o Renato participou conosco na quarta-feira, né? Na quinta, ele já me procurou e me pediu nomes de referência para compor o fórum. Então, acho que eles querem muito, assim, fazer com que esse fórum funcione. A gente pode dar uma grande contribuição para que isso aconteça. Câmbio. E é aquela famosa janela de oportunidade, né? Assim, isso. É fácil a gente ficar batendo no poder público, mas na hora que ele abre um espaço, a gente tem que ocupar, né? A gente tem que estar atento aí para ver como ocupar. Né? Eu acho muito massa. Gente, mais alguma ideia? Ou a gente pode passar para a etapa seguinte, que é escolher algumas aqui? Tem aí Fernando, Júnior, Caio D. Isso, me ajuda aí, puxa o pouco. Elisa, se tiver mais alguma ideia na manga, por favor, se manifeste. Vocês chegaram a pensar na hipótese, talvez no fórum ou algum outro espaço de participação popular, a possibilidade de abertura para consultas públicas? Pode ser uma outra alternativa para as pessoas que, às vezes, têm interesse em participar, por algum motivo não terão como participar presencialmente. Você criar essa opção de consultas públicas pode ser uma outra ferramenta interessante para que haja um crescimento ainda maior dessa participação popular, principalmente das pessoas que por algum motivo não possam estar participando e que têm muita vontade de ir, ou comentar, ou participar, ou sugerir, enfim. Bom demais, hein? Inclusive, a BH Trans está com uma aberta sobre bicicletas compartilhadas, né? A quase extinta BH Trans, né? Eu coloquei aqui a ideia, Júnior, como uma das possibilidades, tá? É 21 aí. E o Estado também, referente à concessão de terminais, alguns terminais e estações do móvel, e também da rodoviária. Eles abrem consulta pública e também da criação lá da Agência Reguladora de Transportes também. Uhum. Legal. Essa consulta pública é de quê? É de bicicletário? Não. Concessão dos terminais. Alguns terminais e estações do móvel, rodoviária e a criação da Agência Reguladora de Transportes. Inclusive, o Rafael, eu não sei se cabe aqui, mas a Moara, que é a vereadora aqui de Contagem, ela vai apresentar uma PL sobre mobilidade, né? Voltada para bike. Eu não sei se também seria uma forma também da gente colocar algumas... dar alguma orientação, né? Para a PL dela, porque a PL dela, eu até conversei com ela lá nesse debate que a gente teve, mas é muito rápido, é um tempo muito curto para uma discussão muito ampla, né? Muito intensa. Então a gente até conversou assim de a gente dar uma orientação, até mesmo através do que a gente está fazendo aqui, colocar na PL dela também, se é possível também. Até porque ela construiu o PL sem conversar com nenhum ciclista da cidade, né? Então acho que é super válido, assim, sem dúvidas. A ideia é que ela tivesse apresentado aqui na semana, no outro encontro, né? Mas ela estava sem sinal. Estava sem sinal, ela chegou exatamente. A entrar na conversa e depois ela não conseguiu o sinal. Uhum, exato. Mas a ideia é boa, eu coloquei aí a proposta 22. Fernando, tá caladinho aí?
Tô aqui. É o seguinte, não tô deixando a galera aí que tá com as ideias doido para falar. Primeiro, eu tô ouvindo aqui, tô observando, tá massa demais, tá todo mundo de parabéns. Eu agradecer antes de falar. Tá muito massa, tem muitas ideias. E eu tô muito afim de gente dar sequência e dar uma profundidade, sabe, nas ideias mais relevantes, porque tão importante quanto essa quantidade é a qualidade, né? E a gente chegar com incidência mesmo, sabe? E uma coisa que eu perguntei na última reunião para o Renato foi a questão da participação popular, né? Na minha opinião, é a mais importante de todas. Então, assim, eu não estou vindo aqui com nenhuma ideia adicional, mas eu estou vindo para dar um foco nisso, que eu acho que a gente conversa bastante e tal, a gente tá se articulando, é muito bacana, tá ajudando aí a promover a bicicleta e tudo mais, mas eu acho que é a hora da gente estar junto, né, com o poder público e fazendo controle social e contribuindo também. É, enfim, estou aqui para lembrar para o Rafa aí também de conversar, manter a conversa aí com o Renato e contar para a gente essas dinâmicas aí do fórum, que eu estou muito curioso, né, de como que vai ser, e a gente fazer com que todos esses instrumentos sejam uma forma efetiva de participação da população, sabe? Não que não seja, né, uma maneira apenas de constar, assim, né, que, enfim, nada... A gente vive aí vendo diversos governos, né, a gente sempre tem um pezinho atrás com todo mundo, né, que a gente sabe que não é fácil viabilizar as coisas e nem todo mundo tem boa vontade, né, essa gestão eu estou botando fé, eu tô otimista com a visão deles, né, eu acho que tem de tudo para dar certo, mas a gente tem que ficar em cima e espero que a gente possa participar. Então, eu tô muito afim de participar mesmo, sabe? De ajudar a fazer o controle social e fazer proposta acompanhar. É isso aí. Massa, Fernando, obrigado. Ô, Fernando, Fernando, só complementando aqui a sua fala aqui, só a título de informação. Esse final de semana, igual o Rafael falou, a gente fez a ciclo expedição cultural, né? Como o Rafael estava, ele e Caiodê estava pedalando, eles não tiveram tipo um termômetro igual eu tive esse. E eu te falo assim, foram mais de 100 ciclistas, e com os ciclistas que eu conversei, assim, conversei com a grande maioria, porque você está ali fazendo foto, está fazendo vídeo e troca ideia e vê quem de qual região que veio, e o pessoal está com muita sede nessa questão de participar, movimentar mesmo o ciclismo, implementar e por outra, é de grande valia essa iniciativa nossa, de todos nós, porque eles não têm uma referência, né? Acabam não tendo uma referência. E era isso que eu só queria complementar assim, a sua fala. Desculpa aí. Valeu, Daniel. Eu queria comentar também. Eu estava lá terminando, foi massa demais. Na fala do Fernando, não sei se você reparou aqui, eu concordo plenamente com você, né? Participação, principalmente da formulação da política pública é fundamental. Mas o espírito do seminário aqui era também que a gente pensasse em coisas que a gente fizesse diretamente e não dependesse tanto da Transcom, né, e do poder público. Por isso que a gente colocou ali nas linhas de atuação algumas coisas como ação direta, comunicação, educação e promoção, ideias que podem ser feitas independente da política pública. É só para também sair com propostas para fazer, né, aproveitar essa força de 100 pessoas pedalando, e provavelmente vai ter mais, eu acho que o próprio seminário vai trazer outras coisas, de pensar coisas também para serem feitas de forma direta. Aí, nesse sentido... Pode falar. Não, pode falar. É que eu já vou passar, então, para a gente escolher alguma aqui para aprofundar, que é a outra ideia do Fernando, que a gente começa a aprofundar. E aí eu vou pedir desculpa, assim, eu vou fazer uma constatação, né, que a expectativa da gente é que tivesse mais gente hoje. Que a gente tivesse conseguindo aqui. Tenho certeza que se fosse presencial, a gente teria conseguido
vocês viram como é que foi a sequência, né? Foram 6 horas de encontro, daria tranquilamente um dia, assim, um sábado, a gente sair um monte de ideia incrível, com uma energia maior, mas é o limite aí da pandemia. Então, eu acho que a gente pode olhar para essa lista e ver o que a gente pode contribuir ainda hoje para já sair com uma lista, por exemplo, priorizada, quais são as coisas que têm que ser feitas um pouco aí de imediato, né? Aproveitar esse fórum, a primeira reunião do fórum já colocar em pauta, o plano diretor a colocar em pauta e outras coisas que o próprio Move Cultura ou pessoas que estão aqui possam fazer. Puxa aí, Rafa. Então, inicialmente a gente já começou com o Caiodê e a Amanda apresentando algumas ideias, justamente para nos motivar a pensar o que a gente, enquanto sociedade civil, consegue articular em termos de ação e também de incidência, né? E uma parte a gente deixa para o poder público, mas assim, o que nos motiva a desenvolver as ações pela cidade é o nosso mão na massa mesmo, sem deixar com que o poder público cumpra com o papel que é dele também, né? Mas eu acho importante a gente tentar pensar um plano de ação onde parte aqui a gente consiga nós mesmos executarmos juntos. É isso aí. Então, aí o passo seguinte seria a gente fecharia agora, acho que o Fernando tem razão, já tem ideia bastante aqui, 22, né? Mas a gente escolher uma ou duas para pelo menos ter umas ideias de como começar. Então, a gente estava pensando, vou até mostrar aqui para vocês o que seria a etapa seguinte, minimamente a gente sair, né, dessas ideias que a gente escolher agora, o que tem que ser feito para aquela ideia ser executada e quem aqui desse grupo e quem que tem que ser que deveria ou poderia ser convidado para ajudar a tocar, né, para ajudar a pedalar a ideia. Então, essa é um pouco a proposta. E aí, a nossa ideia agora é perguntar para vocês, podem responder aqui no chat, a numeração não está aí à toa, quais dessas ideias vocês acham que pode ser, já sabe, essa semana que vem, começar a juntar, agregar aí para executar. Quais são as que mais vocês veem possibilidade de sair rápido? Podem colocar os numerozinhos aqui no chat e aí, ou falar, ver o que vocês querem. Aí a gente vai dando voto aqui e escolher que tiver mais impacto aí de todo mundo. Entenderam a proposta? Ou escreve no chat o número das ideias que vocês gostam, 3, 5 propostas que vocês gostam mais, ou que você gosta mais, ou fala aí pra gente qual número vocês acharam mais de imediato e mais importante para a gente dar uma detalhadinha agora. A gente já tem 40 minutos de conversa. Quem começa? Quem se anima aí? Vamos, meu povo. Eu acho que o grupo aí de estímulo à pedalada das mulheres aí vocês falaram que tá meio que encaminhado, né? Já tem algumas mulheres que pedalam, acho que seria uma boa aí. E depende, né, só da gente. Eu já pus o maisinho aqui, tô pondo os maisinhos. Se alguém mandar o número aqui no chat, eu vou colocar o maisinho aí no... Seria bom você ampliar a tela de novo. Eu prometo que eu escrevo. Nossa! Deixa eu ver se eu consigo. Eu tô acompanhando pelo link, tá rolando bem. Então tá. Então eu vou clicar no link aqui. Eu coloquei de novo. Eu acho que eu posso também fazer, sabe o quê? Eu vou deixar ele projetado aqui e vou abrir uma janela aqui para editar. Aí... É melhor. Pronto. Entraram 2 pessoas, Marcelo, acho que o Cleverson e o João. Se quiser explicar para eles rapidinho o que nós estamos fazendo. Massa. Bom, pessoal, a ideia é a seguinte. Hoje, né, como a gente tinha falado lá desde o primeiro dia do evento, a gente queria que o seminário deixasse algumas ideias, algumas coisas para serem de fato implementadas, né? Não fosse só um seminário de boas ideias, mas um seminário que já estimulasse o pessoal a fazer as coisas. Então, o que a gente foi fazendo ao longo dos 2 outros dias? A gente foi marcando tudo que o pessoal comentou, alguma coisa que o olhinho brilhou, alguma coisa que alguém pediu a palavra, e a gente foi marcando. E a partir dessas coisas que foram destacadas,
a gente criou algumas ideias. A gente começou hoje, a reunião de hoje com 16 ideias, até de 1 a 16. E aqui a gente já fez uma discussão, saíram outras ideias, chegamos a 22, que a gente entende que só essa lista de 22 coisas a serem feitas para a bicicleta em Contagem já é um super produto do seminário. E aí a próxima etapa é a gente olhando essas 22 aqui, ver o que as pessoas gostam, para a gente ainda tentar detalhar um bocadinho, 1, 2, 3 propostas, do que der tempo ainda para a gente fazer. Aí a ideia, se vocês estão lendo aí, ver os números que vocês gostam. Aí o pessoal está colocando no chat o número da proposta. Já teve um voto para 1, um voto para a proposta 11, agora a Elise mandou um voto aqui de 6 propostas. Fiquem à vontade, mesmo vocês tendo chegado agora, de fazendo as ideias de vocês, ok? Alguém quer comentar alguma coisa enquanto a gente vai apurando os votos aqui? Eu queria dar um palpite. Manda aí. Eu tô vendo que a 1, né, é uma das que vai ter um destaque aí, mas, igual hoje no evento, temos só eu e Elise de mulheres, né? Eu não sei se a Elise já faz parte desse grupo de pedalada de mulheres, mas acho que é essencial para essa atividade vingar, né, essas mulheres, que elas estejam envolvidas, né? E aí, tipo, já existe, assim, o contato? Como é que é essa comunicação para fazer esse incentivo aí das mulheres? A pergunta é para a Elise, Amanda? Para Elise ou para o Fernando? Eu não tenho contato não, Amanda. Quem falou que conhecia foi o Rafael. Isso, eu comentei porque no desenrolar da reunião eu vi o Rafa comentando que conhecia alguém que pedalava, que já tinha algumas mulheres que já pedalavam. Então a gente podia comunicar, né, com elas e repassar aí essa intenção, obviamente, né, para elas articularem. Sim, sim. Eu acho que já pode colocar na pergunta 2, né, contactar alguém dessa pedalada. Não, e ontem estava bem assim, equiparada a quantidade de homens e de mulheres. Eu achei muito interessante isso na cicloexpedição ontem. Olha que massa. Estava bastante equilibrado, isso chamou muita atenção, viu? Eu acho super possível, assim, dessa atividade se consolidar, mas tem que aquela questão do lugar de fala, né? Acho que elas têm que se apropriarem disso aí. A gente pode apoiar em alguma medida, mas tem que ter um empenho nelas para que aconteça, de fato. Sim, é bem nesse sentido que eu pensei, sabe? Tipo assim, é isso aí. De dar uma ideia que outra pessoa vai precisar executar. Exato. Posso fazer um comentário sobre as 5, que eu acho que dá para fazer alguma coisa interessante? Eu acho que a gente podia fazer semelhante a uma intervenção, por exemplo, que pela Move Cultura eu participei dela, que foi a ocupação da Vaga Viva. Eu acho que com as intervenções de urbanismo tático que a Transcom vem fazendo, a gente podia fazer algumas ocupações desses espaços e mostrar as possibilidades deles, sabe? Eu acho que seria interessante. Então, nesse sentido aí das 5, de fazer campanha nas redes sociais, para as pessoas entenderem que mais calçadas não são apenas para carrinhos de bebê, eu acho que seria uma boa, né? Eu fui ali, eu rodei em volta do colégio ali, Helena Guerra, né, que é o quarteirão dele, né, em torno dele todo, eles estenderam as calçadas e tal. Uma intervenção que está ainda, né, em tempo de avaliar e enfim, da comunidade fazer essa avaliação, né, dos impactos. Eu acho que essas intervenções seriam uma boa aí de a gente fazer alguma intervenção igual a gente fez, Vaga Viva, sei lá, né, enfim, levar uma galera para fazer uma caminhada ou alguma intervenção artística, enfim, só uma ideia aí de fazer
valer essa intenção de ampliação do espaço e mostrar as possibilidades. Ô Marcelo, você explicar a 8, por favor? Estou em dúvida. A 8, ela está aí porque eu não lembro o nome da pessoa que falou um pouco disso, de que faz a infraestrutura, como agora tem na Sarandi, mas tem em outros lugares, e não prepara a população nem para usar motorista para respeitar. Isso foi falado no primeiro dia. Comerciante para valorizar, da né? forma que está escrito, agora que você falou, eu lembrei, mas tem que redigir aí de uma forma que sei lá, tem que dar uma mexida no texto, porque tá... Não, isso, a ideia tá muito restrito. A gente traz um texto meio bruto, e a ideia era exatamente a gente detalhar. Porque aqui é só uma ideia, não quer dizer que a gente vai fazer o que ela falou. Não, mas agora eu lembrei o que é, porque a gente faz o que a gente quiser. Tá muito resumido e eu esqueci o que era, beleza. Ok. Ó, eu tô colocando umas coisinhas, eu vou fechar a urna de votação aqui. Alguém quer dar mais algum voto? Eu gostaria de salientar aí por favor, Oi, tudo bem. Gostaria de salientar aí a número 15, eu acho muito interessante. Eu gosto demais de bike. Ontem, inclusive, eu não fui, eu fui participar de uma trilha lá na Alphaville, acabei não indo. Mas essa número 15 aí, eu tenho uma criança de 11 anos, a gente incentiva ele muito, como todos nós temos que incentivar as nossas crianças a participar mais da atividade, né, do ciclismo, como outras também, e a questão da segurança, a infraestrutura para atrair novas crianças. A minha esposa, quando eu saio com meu filho aqui, ela fica até comendo as unhas, né? Então, em função a isto, eu acho que priorizar segurança e infraestrutura realmente vai atrair novas crianças e trazendo isso uma segurança para os pais. Então, eu acho esse número 15 um item muito importante. Obrigado pela atenção de todos. Massa, Cleber, você tem razão. Gente, eu vou encerrar a votação. Alguém tem mais um voto? Aí eu queria ler o que foi mais votado aqui por vocês. Estou tocando aqui. Então, a proposta, se tiveram assim... Opa, Rafa, peraí. Rafa, 5. Já sobe de patamar aqui a 5. Qual é a outra? 6. Ganhou o primeiro votinho. 6, 9, um segundo votinho. 10, 12, 13. 10. 12, opa. 12 vai subir de patamar aqui. Porque o Fernando votou também na 12. 13, 14 e 17. Bom, agora já dá para a gente fazer uma leitura aí. Pode ser? Alguém mais quer dar uma votada? Eita, pôs automático o negócio aqui. Aqui, esse aqui virou. Cleverson votou só na 15. Pode incluir mais aí, Cleverson. Aproveita. Ó, eu vou lendo aqui. Se alguém ainda quiser votar em alguma coisa viva. Acho que ele vai falar. Olha, eu acho que todas têm seu valor, né? Eu acho que se nós formos abraçar a causa, eu acho que todos queriam votar em todas, né? Mas eu entendo que a número 1 também ela é bem importante, né? O incentivo aí das mulheres no pedal, eu acho fantástico isso. Eu tento até trazer isso para dentro da minha casa. E eu entendo as outras aí, eu gostei demais dessa número 15. Então, a 1 e a 15 aí, para mim, é bem satisfatória. Beleza. Legal, Cleberson, obrigado. Eu vou ler aqui o resultado, pode ser? A 1 agora subiu, depois eu vou botar ela laranjinha. Então, as duas mais votadas aqui por nós, né, nessa reação desse momento, não é escrutínio, plebiscito nem nada, né?
mas 2 propostas que saem como produto aqui do seminário para tentar ser implantadas um pouco mais de imediato, aí seria algum estímulo à pedalada de mulheres, e a 12, que é participar e articular a participação de mais ciclistas no Fórum de Mobilidade Ativa, que está sendo proposto aí pela Transcom. Depois tem a proposta 5, a 11, a 13, 15 e 20. A 5 seria uma campanha nas redes sociais para as pessoas entenderem que mais calçadas não são apenas para carrinhos de bebê, tem a ver com aquela fala, né, que o Renato relatou para a gente, né, que a Marília a prefeita teve que defender, né, a proposta para mobilidade ativa. Acho que isso é muito importante. Ela tem, inclusive, a ver com a proposta de campanha, né, que foi feita, foi o Daniel, né, que fez, 19. Porque é isso, né? Assim, você tem que disputar a opinião, né? Tem que disputar uma narrativa, né? Cadê? Ixi, eu li... essa é a 3, né? E a levar a pauta da bicicleta aos fóruns regionais e às comissões regionais, né? Que foi uma proposta de regionalizar, chegar mais perto da periferia, que muitas vezes é onde as pessoas pedalam, né? Assim, aqueles 2,5% de pessoas que pedalam, muitas vezes não está ali no centro, não está nos espaços de mais visibilidade, né, e de mais participação. É o dia a dia, é o cara que vai para o trabalho, né. A 13, que é acompanhar de perto a reforma das estruturas que tem no Parque Fernão Dias, né, que é o velódromo, a pista de bicicleta e de mountain bike, né, que foi anunciado que está sendo reformado. A 15, priorizar a segurança nas infraestruturas para atrair novos ciclistas. Tem um pouco a ver até com essa campanha, mas é um pouco pressionar, né? Quer dizer, colocar isso como uma bandeira, tem que ter segurança. E a 20, que é participar e articular a participação de mais ciclistas no próprio plano diretor de mobilidade ativa. Então, eu estou vendo assim, a 12 e a 20, elas são muito parecidas, né? São quase propostas gêmeas aí, né? Que a gente, ligada à política pública, e de alguma forma tem algumas propostas aí em torno de campanha. Bom, como eu falei, a ideia agora seria, então, a gente escolher uma ou duas para pensar o que fazer e quem deve fazer. Já até saíram umas ideias aqui antes, né? Então, pensando aí nas duas que foram mais votadas, né? A proposta 1, desculpa, a proposta é a 1, né, que teve um voto a mais, que eu perdi aqui. Qual que foi que teve um voto a mais? Me ajuda aí, gente. Me perdi na contagem aqui. Acho que foi a 1, que teve um voto a mais, não foi isso? Foi, esse voto partiu. Eu votei por último aí no número 1. Então, que a gente já até falou, né, de quem a gente tem que chegar nas mulheres se já existe um grupo, né? Não tem por que criar uma nova proposta, né? Aí eu vou pedir ajuda aí para a Amanda registrar as ideias, porque eu não acho que a gente vai perder tempo se a gente fosse organizar a falar muito. Mas pensando nessa proposta 1, que é pensar alguma ação de estímulo à pedalada de mulheres, como é que vocês responderiam essas duas perguntas aí? O que a gente acha que deve ser feito para isso? E quem que deve fazer? Quem que topa puxar, que está aqui no grupo, que topa ir lá chamar, conversar com as meninas, puxar o pedal, ou puxar alguma proposta? Então, são as duas perguntas aí para essa proposta 1. Eu vou copiar ela aqui no chat. A proposta é pensar a ação de estímulo à pedalada de mulheres. Está aberta a palavra aí. Se o Rafael me passar o contato, eu posso olhar com elas. Tranquilo. Quem que falou? Elise. Ah, beleza, Elise. Combinado. E alguém tem alguma ideia do que tem que ser feito? É só chamar ou alguém tem alguma ideia do que poderia ser feito para isso? Eu só passo o contato se a Elisângela ajudar. Aí. Chantagem agora. Essa questão das mulheres aí, eu acho que tem que ser por parte delas mesmas. Eu acho que a gente tentar convencê-las aí, igual ela sugeriu ela mesma, tentar entrar em contato. E uma coisa muito interessante também da parte das mulheres aí,
é o incentivo de ensinar. Tem muitas mulheres aí, né, também tem homens, que não sabem pedalar, né, não teve esse interesse na infância, né, e poderia agora entrar, né, nessa nova era aí das bikes aí, e poderia ser um incentivo de criar a condição de poder ensiná-las, né, as pessoas, as que, poxa, eu até gostaria, mas não sei, né, seria um momento interessante para colocar isso em prática também, né, ensiná-las e incentivá-las a poder pedalar conosco, né, de uma forma bem tranquila, em lugares onde venha trazer segurança para elas, né? Com certeza. Tem alguns exemplos, né? Tem um grupo aqui de BH que conseguiu, inclusive, recursos. Não sei se a Amanda lembra daquela oficina, do seminário até que você deu aula, Amanda, que é a mãe da Joana. Como é que foi o recurso que elas conseguiram? Foi pelo edital do Itaú também. Aí teve um recurso para a parte de um seminário mais teórico, né? Para ensinar, orientar as mulheres sobre mobilidade urbana, direitos e deveres. E uma outra parte que foi com relação a ensiná-las a fazer reparos nas bicicletas. E eu achei muito boa a ponderação do Cleverson. Acho que talvez seja o caso, a primeira ação, né, perguntar para elas o que elas já fazem, né, para saber o que dá para dar de suporte, né, às ações que já existem delas, se tem alguma regularidade nas pedaladas, como é que é o perfil e tal. E eu acho que nesse segundo exemplo aí de fazer um incentivo, de ensinar as mulheres a pedalar, talvez entrar em contato com o Bike Anjo. Tem Bike Anjo em Contagem, não tem? Temos nós. Uai, então. A Elisângela respondeu aí no chat. Depois você puder dar uma olhada, mano. Deixa eu olhar aqui. Oi, gente, a internet aqui tá ruim. As meninas parece que elas saem toda terça e quinta no grupo que me colocaram. E aí tem um outro aqui que elas fazem uns passeios bem longe, assim. Que aí eu não sei se eu vou começar a sair com elas, não. Uhum. Legal. Tem nome esse grupo? Tem, deixa eu olhar aqui. Garotas do Pedal e Grupo Feminino Saia NTC. Fala de novo para eu digitar aqui. Mas Desculpa, pode falar. Grupo Feminino Saia NTC. Uhum. Eu fui colocada domingo nesse. Eu estou entendendo ainda eles, mas elas estão fazendo passeios para longe, que mandaram um monte de foto de cachoeira. Elas pedalam todas as quintas no asfalto em Contagem, terça em Betim. Olha, é metropolitano, que legal. Terça, encontro, 19h30 da noite, assim. A sua expedição ontem teve muita gente de BH e Betim, foi bem bacana essa troca aí com a galera. E a Garotas do Pedal... Garotas do Pedal... no grupo não tem a descrição, mas o que eu entendi, as meninas saem... O que eu entendi, segunda... Não, porque hoje elas ficaram tristes aqui, que foi cancelado. Eu posso perguntar a uma menina aqui e falar certinho? Claro. Porque na descrição do grupo delas não tem. Vou perguntar, tá? Valeu. E eu acho que uma outra
possibilidade de contato pode ser o próprio Terço das Manas, para trocar uma ideia, para ver como é que elas atuam em BH. Alguém falou aqui que o 5 foi bem votado também. Então, tá no segundo grupo. Eu tô na apresentação, quem estiver seguindo, eu separei as duas mais bem votadas, foi essa de pensar o estímulo de a pedalada e participar do fórum. Eu vou até projetar aqui. Ops. Ah, peraí, eu tenho que sair. Aqui, ó, as que a gente tinha votado mais, né, isso tudo lembrando, né, que é algo que a gente pode mudar a qualquer hora, né? Eram essas duas, a gente já teve algumas ideias aí para a proposta 1, e se alguém tiver ideia para a proposta 2, já pode ir falando, proposta 12. E esse grupo aqui de 5 propostas, que é a 5, a 11, a 13, a 15 e a 20, que foi o segundo bloco. Então, como a gente não vai ter tempo de desenvolver todas, se alguém tiver alguma ideia para alguma, já pode ir falando aí, que a gente vai anotando. Isso já fica aí para ser tocado. Então, estamos discutindo aqui as 7 propostas juntas, tá? Essa de mulheres, como é que a gente faz para participar do fórum da Transcom, essa questão da campanha, como levar a pauta para os fóruns regionais e comissões regionais, como é que a gente acompanha a reforma lá do Fernão Dias, como é que a gente prioriza a segurança nas infraestruturas e como é que a gente participa do plano diretor de mobilidade ativa. Tá aberto aí, gente, ideias. Bom, a 5, eu acho que dá para a gente pensar via movicultura, assim. Pensar as estratégias e implementar, sabe? Tanto com mobilização via rede social, como também algumas ações diretas, sabe? As demais, eu entendo que é tudo um caminho, um canal importante é via fórum, né? E até seria interessante a gente saber quem aqui do grupo tem interesse de fazer parte do fórum de mobilidade ativa. Que aí eu já faço essa ponte lá com a Transcom também, que é um fórum que ainda está em formação. Pode colocar meu nome aí. Opa, Fernando, pronto. Já está na lista. E essas 5, eu vi gente comentando que achei interessante também. Será que dá para fazer alguma coisa articulada com a escola? Mas aí agora não sei como é que tá, né? Tempo de pandemia e tal. Mas enfim. Talvez. O que vocês acham? Acho interessante, só que a escola está retomando as aulas presenciais voltaram esse mês, né? Pois é, tá bem no inicinho, né? Olha, eu vou dar um exemplo. A gente na BH5, a gente tinha um projeto com escolas e foi um pouco difícil chegar na Secretaria de Educação e conseguir porque assim, você não chega numa escola e coloca um conteúdo, porque eles têm já conteúdo demais para ser tratado. Então, tem que entrar um pouco via o coordenador pedagógico, a própria Secretaria de Educação, porque aí vindo um pouco, articulando um pouco com as propostas, né, eu escolher uma escola ou outra que alguém tem algum contato, as coisas funcionam. Porque é muita escola, né? Sempre é muita escola. E aí depende da equipe da escola estar disposta a fazer isso. Tem um exemplo aqui em BH, que tem uma escola que conseguiu bicicletas, conseguiu uma doação de bicicletas, e aí procurou o pessoal para... O que eu faço com as bicicletas? Eu vou fazer um passeio, eu vou fazer alguma coisa. Então também acontece o contrário. Tem uma escola doidinha para fazer alguma coisa e precisando de alguém para dar ideia, alguém para ajudar, né? Então... Mas é isso, é um Tinderzinho aí que você tem que buscar, uma informação que vem de cima, né, da secretaria e direto nas escolas. A 13, o que acontece? O Parque Fernão Dias, a gestão dele é um pouco complexa, assim. Ele pertence ao Estado e ele está na divisa de 2 municípios.
Só que a parte do parque, a parte de proteção ambiental e Contagem de Betim, mas a parte do parque está no lado de Contagem. E aí tem que fazer um diálogo com o IEF, com o Instituto Estadual de Floresta, e com o pessoal da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, e também tem que fazer um diálogo com a Secretaria Municipal de Esportes. Mas é possível fazer essa ponte. O entendimento é um pouco complexo, mas não é impossível, não. Tem como fazer essa articulação, assim. Tanto é que ontem era um domingo que podia estar só funcionário do parque, o coordenador de parques e áreas verdes de Contagem ficou sabendo que a cicloexpedição ia passar por lá. Ele foi lá só para receber a gente, sabe? Então, acho que o cara deu uma atenção, assim. Nem era obrigação dele ir, ele quis ir, porque ele achou importante essa cicloexpedição passar pelo parque. Então, acho que é um momento tá bem oportuno para fazer esse diálogo. Então, fala de novo, o IEF e quais são as outras? Tem o IEF, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, e a partir dessa Secretaria Municipal do Meio Ambiente, a gente faz a ponte com as demais, que aí, por exemplo, reforma do velódromo, aí vai ter que envolver a parte do esporte, a Secretaria de Obras e tal, né? Mas eu acho que a partir da Secretaria de Meio Ambiente, a gente consegue fazer essas pontes. Uhum. Ô, Rafa, sobre essa questão, será que esse contato com a Moara, vereadora, não poderia também sair uma audiência, tentar colocar na agenda política de alguma forma? Você acha que é interessante? Eu acho que é um elemento a mais. Acho que a gente não descarta, não. Já que a Moara está colocando esse tema da bicicleta na pauta, né? Se vai ter, tá rolando uma proposta, uma audiência pública na Câmara pode chegar em pessoas, né, moradores, pessoas que não são desse rolê aqui do ativismo, de que está mais da gente, mas chegue mais gente interessada, né? Sim. Eu acho que é uma força a mais, é válido, sim. Tem um conselho também, eu vou tentar lembrar o nome aqui. Esse contato com a Moara seria para qual ação em específico? Eu pensei na 13, Amanda, por conta por ser um projeto grande, é um parque de uma visibilidade grande, poderia ser, e ela está puxando esse tema, poderia ser o 13. Na verdade, isso pode ser uma ideia que vale para outras coisas também, né? Já que ela está no projeto dela, levantando outras propostas, faz sentido debater outras coisas. Aqui, o conselho que discute o Parque Fernão Dias, eu mandei o nome no chat aí também. Esse conselho é coordenado pelo IEF, aí envolve sociedade civil, prefeitura, por aí vai. É um canal interessante, eu já participei de 2 agendas com eles já. Mais ideias aí, pessoal? Ô, Rafael, boa noite, pessoal, João Pio. Ei, João Pio. Boa noite. Estou aqui na escuta, aqui ouvindo, né? Da outra vez participei um pedaço, eu vou precisar sair, mas eu coloquei umas ideias aí no chat aí, tá? Tá, João, só para te deixar... Se for puder contribuir, né, que atualmente eu não sou mais assim, tem um tempo que eu não circulo mais de bicicleta, né, já foi um tempo, podemos até retomar, né, mas assim, acho que aqui não me convidou, vou acompanhar, porque é uma pauta importante para a gente, né, para a cidade, para pensar a cidade, né, eu acho que em tudo isso, educação, plano diretor, o diálogo com as regionais, viu, Rafael, acho que os conselhos regionais é pautar com os administradores e nas reuniões dos conselhos, né? Porque também essa fala tem que chegar, né, nesses conselheiros que vão pensar, por exemplo, intervenções, né, nos territórios. Então, acho que é um pouco isso. Com a escola, eu acho que é fundamental. Necessariamente, não precisa conversar Claro, tem que conversar com a educação, mas pode pensar uma ação direta com algumas escolas, sobretudo quem está na periferia, né? Palestras. A meninada, muitos têm bicicleta, né? Acabam tendo, né? Não sei, não todos, né? Eu sei que na periferia tem mais complexidade, mas com atividades na região, estimulando mesmo, né? E acho que provocando tudo isso que está posto aqui, né? De pensar a cidade mesmo, né? A mobilidade, circulação com
a bicicleta, lugar para isso, espaço, com segurança e tudo. É isso, tá bom? Obrigadão, viu, gente? Valeu, João Pio. Valeu. Obrigado. Valeu. Gente, eu queria caminhar para a gente começar a fechar, porque a gente queria fazer uma... Quero dar um abraço aqui virtual, Caiodê, tem um tempão que não encontro, né, Caiodê? Não sei nem se ele tá aí ainda, né? Ele tá aí, tá diferente. Firmeza, tá. Obrigado, João Pio. Eu acho que o pessoal já acho que as ideias já foram colocadas, né? Eu queria fazer uma ideia meio que amarra um pouco de tudo aí. Se acontecer, quer dizer, se acontecer não, vai acontecer o Fórum de Mobilidade Ativa. Então, eu sugiro que levar todas essas ideias para a primeira reunião do Fórum e para mantê-las na agenda das pessoas, dar uma publicidade que Contagem, né, e puxado pelo Movicultura, mas um grupo de pessoas em Contagem fizeram uma reflexão sobre a bicicleta e tem uma lista de boas ideias para a cidade e tornar isso o mais público possível, especialmente nesse fórum, né, que já que vai ser um fórum onde, se funcionar bem, ele pode repercutir e, de repente, sair essas ideias da nossa cabeça e da nossa tela para o real. Então, eu sugerindo isso, assim, que isso seja levado para o fórum na sua primeira reunião. Vou fazer uma pergunta para vocês que estão participando mais do Parque Fernão Dias. Foi destinada, eu sei que foi aberto, fizeram uma limpeza lá, mas foi destinada uma verba para manutenção do parque? Eu sei que o governador esteve lá, eu faço parte do Partido Novo, e até o Márcio Bernardino, que começou a criar tentar abrir esse parque novamente. Mas foi criada alguma verba para manutenção do parque? Vocês estão por dentro disso? Ontem a gente teve um bate-papo rapidinho com o coordenador do parque, né? Como eu falei antes. Ele disse que está vindo o Zema foi lá para anunciar uma parte de um recurso da multa da Vale, uma multa da Vale em relação ao acidente de Brumadinho e tal. Aí tem uma distribuição que vai ser feita para os municípios e parte vai ser para o parque. Pois é, que seria de grande valia, né? Porque ter aquilo ali e não ter uma verba para manutenção de nada adianta, né? Tem que ter essa verba para dar continuidade, fazer uma reforma. E também, igual eu falei aí, tanto a sinalização de trânsito para incentivar novas pessoas para pedalar, como também ter um parque com condições de podermos até criar um grupo e levarmos esse grupo para iniciar um pedal, fazer uma trilhazinha lá, né? Que seja leve. Eu acho que seria de grande incentivo para até os próprios principiantes que estão querendo pedalar aí, né? E se tiver um lugar que traga essa segurança, facilita muito para todo mundo, né? Exato. Se eu não me engano, acho que foram 400 mil para reabrir o parque e vai entrar 2 milhões da Vale. Se alguém souber melhor os números, fala aí. Isso mesmo. E o pessoal que foi ontem estava bem animado, assim, em marcar pedal lá e os próprios ciclistas fazerem melhorias, né? Porque lá tem uma trilha, mas não é ainda uma trilha de mountain bike, mas a galera tá animada a botar a mão na massa e tornar aquilo ali uma trilha para fazer esporte. É isso. Você tocou num ponto muito interessante aí. Eu também sou totalmente a favor. Eu acho que a gente precisa do município, a verba e tudo, mas nós mesmos podemos fazer isso também, né? Eu sou um que estou disposto aí, se a gente quiser pegar, vamos pegar um final de semana agora e vamos nos dedicar ao parque, né? Em função a criar uma condição melhor, porque se cada um fizer um pouquinho, a gente consegue fazer daquele lugar um lugar para todos. Então, eu sou totalmente a favor aí, não ficar só de braços cruzados, o município, o Estado, isso tem que fazer. Não. Nós também podemos ser exemplo e incentivá-los a dar continuidade nesse trabalho que eu acho tão benéfico a toda a população de Contagem. Não, massa, tem uma galera disposta. Nós vamos fazer essa ponte aí, a gente marca para trocar ideia. Isso é tranquilo demais, vamos fazer sim. Gente, alguém tem mais alguma ideia ou a gente pode partir aqui para o encerramento?
vou puxar aqui o encerramento só para... Pode ser, Rafa? Vamos? Cadê? Eu queria só, para encerrar, compartilhar com vocês quem estava aqui no primeiro dia, aquelas expectativas e medos do pessoal, só para a gente lembrar assim, se esses 3 dias chegaram, né, a cumprir um pouco das nossas expectativas. Eu vou compartilhar aqui e comentar rapidinho, mas se alguém quiser também depois falar alguma coisa, fica à vontade. Deixa eu ver o projeto aqui. Ele fica um pouquinho pequeno, né? Mas dá para a gente ver um pouquinho aí, né? Eu acho que as expectativas aqui, a gente espera, né? Que a gente consiga aprender, né? Teve conteúdos novos, né? Para quem participou. O poder público participar rolou, né? A gente também fica sempre com medo, né? A gente convida, nunca sabe se consegue esse diálogo. Expectativas que vão para além do seminário, né? Trânsito mais harmonioso, né? Então, acho que tem, assim, dessas expectativas que eu queria destacar, que é o pouco tempo para o tema, né? Também é uma outra coisa que a gente queria, que a gente já imaginava, né? Parece que tratar de bicicleta é pouca coisa, e aí quando você vai aprofundando, você vê a quantidade de ideias e quantidade de possibilidades, né? E o seminário foi um pouco tentar resumir aqui o mundo, né? O universo que tem sobre a bicicleta. E sobre os medos, deixa eu tentar passar aqui, cadê? Vem aqui, na outra. O que tinha de medos aqui? Falta de braços para real, falta de habilidade prática. A expectativa é de todo mundo que acabasse o seminário e a gente conseguisse que isso fosse implementado. Eu acho que uma das surpresas do seminário foi uma fala da Transcom muito alinhada, né, o que a gente trouxe, o que a gente defende. Então, eu acho que no segundo dia o pessoal saiu animado, de novo, finalmente, Contagem parece que tem uma proposta. Ainda continua o medo se aquilo de fato vai virar um bom plano diretor, se vai virar boas propostas, tem que ter a participação, né? Tá aqui a baixa participação, que o Fernando falou tanto, né? E não colocar em prática, né, essas ideias, e vale um pouco de novo esse recado que a gente tem dado nesse último dia, né? Que não é só ideias para a Transcom resolver a bicicleta em Contagem, mas todos que participaram do seminário estão sendo convidados, né, puxados aí pelo Move Cultura, a fazer a sua parte, seja pedalando, seja propondo projetos, tem espaço para propor projetos, para captar recursos, fazer projeto aí na cidade, né? E esperamos, aí vou ler uma última aqui só, antes de abrir a palavra, que não tenha sido só mais um seminário, mas que tenha sido uma oportunidade aí de marcar a bicicleta, mais uma etapa aí, mais uma rodada na catraca para a Contagem ter mais bicicletas, mais gente pedalando. Então está aberto aí para quem quiser comentar. Silêncio. É que a galera aí da mobilidade ativa aí que sente na pele a importância da preferência, tá dando preferência para todo mundo, né? Igual quando a gente tá no cruzamento, fala, pode vir. Deixa que eu deixo, né? Agradecer, já que ninguém começou a falar, agradecer. Eu estou bastante animado, eu fico feliz só de a gente estar reunindo aqui, ainda que não seja presencialmente, mas tem uma certa facilidade também, né, de estar à distância, tem seu valor também. Obrigado por todos vocês que participam tanto, gostaria de agradecer muito, assim, eu fico bastante inspirado e feliz de ver gente aqui em Contagem se mobilizando em prol da mobilidade ativa, e é muito legal, bom demais, só agradecer mesmo, valeu. Se precisar, como você citou aí agora, Fernando, a questão de repente ter um espaço para reunião, eu tenho uma empresa, eu tenho uma autoescola aqui em Contagem, eu até tive conversando, acho que foi com o Rafael, e se precisar de um espaço algum dia para fazer uma reunião, eu tenho uma sala de legislação,
Então, se precisar de um encontro presencial, a sala lá, o espaço está à disposição de vocês. Isso é bom, hein? Legal. Legal. Valeu, Cleves. Bom demais. Cadê o resto? Elisângela, Elise, Júnior, Caio B. Minha gente, eu gostei. Eu falei pro Rafael que eu queria, né, estar participando mais. Acabei que na quarentena eu fiquei bem isolado, então ser online para mim foi legal para poder participar. E espero que dê certo. Foi legal também descobrir do grupo de mulheres que andam de bike, porque é uma coisa que eu sempre tive vontade, sempre curti essa questão, e acaba que eu tinha mais contato com a galera de BH do que aqui em Contagem, então vai ser legal descobrir também esse grupo. E acho que dá para fazer coisas legais com ela também, com elas, vamos ver como que vai ser. E depois eu vou assistir a gravação da apresentação do Poder Público, que foi justamente o dia que eu perdi, mas está todo mundo empolgado, então vamos ver. Geralmente é o mais decepcionante, parece que foi promissor, então vou assistir para ver. Obrigada pelo convite, gente, adorei. Obrigado, Elise. Caio D. Só agradecer mesmo a participação aí de todos, né? E isso aí é o que o Fernando comentou mesmo, assim, né? Serve aí de incentivo para a gente, cada vez mais, a gente poder seguindo, porque é dessa forma que a cidade vai evoluindo, né? Então, a gente fica muito feliz aí com a movimentação e com os desafios e ver que a chama segue acesa. Eu quero parabenizar a todos, né, de vocês aí pela essa organização, esse seminário, foi de muito aprendizado, né? A gente percebe o quanto que temos desafios e de assuntos relacionados à mobilidade ativa, né? Então, a gente passa a ter uma dimensão melhor sobre o tamanho do desafio e a importância que tem, né, essa discussão dos temas que vocês estão aí, né, apresentando. Eu particularmente, eu fico muito preso nas discussões de transporte público, que é uma coisa que me suga demais, né? Então, acaba que não sobra tempo, porque é muito problema também, é muito desafio. Então, assim, eu fico muito feliz em saber que tem pessoas discutindo a mobilidade ativa. Eu acho que isso é fundamental, né? E é um momento que a gente vai alinhar tanto a mobilidade ativa com o transporte público, fazendo a tal da integração intermodal, que é tanto falada, mas, né, infelizmente, a gente avançou muito pouco ainda na região metropolitana. E no mais, vocês estão de parabéns, continuem nessa caminhada, não é fácil, mas é possível e vocês estão no caminho certo. Só agradecer a oportunidade de estar participando com vocês. E ainda saiu o tema metropolitano, né, Júnior? Na semana passada e hoje, bacana. Verdade, viu? Muito bom. Vai, Elisângela. Também só agradecer. Para mim, eu tô assim, meio que entrando de gaiato na vida. Eu fui numa oficina, vim parar no seminário, fui parar num passeio que era de 9 quilômetros e foi 25. E aí eu estou entendendo ainda as coisas, mas eu estou achando ótimo. As duas outras eu acompanhei bastante a apresentação da Amanda, e nossa, é muito massa ver, né, tudo que acontece por aí no mundo, que ela deu uma explanação bem grande e foi muito importante. E depois, no segundo dia da Transcon, achei ótimo também. Aí a de hoje, infelizmente, eu perdi praticamente toda, mas depois eu vou poder assistir, né, Rafael? Falou que tá gravando, né? Aí eu vou assistir, vou saber melhor sobre hoje. Mas tô indo surfando nessa onda aí. Vamos ver o que vai dar. Mandi, antes do Rafael fechar. Bom, queria... Sobrou só eu para falar, então vamos lá. Agradecer inicialmente... Deixa a Amanda aí, peraí, deixa a Amanda, Rafael. Deixa a Amanda falar uma coisinha, aí você... Esqueci da Amanda, foi mal, ela não levantou a mão. Eu queria agradecer o convite, fiquei muito feliz mesmo por poder contribuir, participar. Fiquei muito feliz de saber que tem muita gente interessada, né, em discutir tanto pela sociedade civil, tanto pelo poder público. Espero mesmo que Contagem dê um show aí nos próximos anos, porque eu também fiquei muito otimista de
de ver assim, as ideias, o quanto que está aberto dos dois lados, né? Acho que pode ser bem massa. Inclusive, não sei se vou conseguir ou se eu posso, mas se puder me colocar nas discussões aí do fórum, que eu consegui acompanhar. Eu também, Rafael, se possível. Tá anotado aqui, Júnior e Amanda também, junto com o Fernando, topam participar do fórum. Então, agradecer muito aí o Marcelo e a Amanda por ter nos ajudado aí a pensar e construir o seminário. Acho que foi bem rico, assim, deu para todo mundo aprender. Acho que foi muito, muito massa. Caio D também está com a gente desde o início, ajudando a pensar o projeto e tal. A Elisângela está aí com 100% de aproveitamento, tudo que a gente tem feito, ela está participando. Não, estou muito satisfeito em ver ela. E ela sempre se queixando, reclamando, mas não, está dando um show, assim, super dedicada e incentivando outras pessoas a nos acompanhar. Fico muito feliz. Porque a gente não pode também, assim, exigir que todo mundo seja cicloativista, né? Você convida a galera para fazer uma discussão e dialogar com o poder público, vem 20. Chama para dar um pedal, para fazer um pedal, aparece 100. Então, os desafios são gigantescos, assim, mas a gente tem que entender qual que é o limite de cada um, qual que é o interesse de cada um, né? Acho que o pessoal fica nervoso em relação a isso, mas a gente tem que entender que faz parte de um processo, assim, né? E eu acho que a gente tem avançado, fazer as coisas em Contagem não é fácil. A gente costuma até falar que Contagem não é para amadores, né? Porque realmente é desafiador fazer qualquer atividade aqui. E o diálogo com o poder público, então, sempre foi muito difícil, muito complicado. Então, acho que ter passado por aqui o presidente da Transcom, ter passado o secretário de esporte foi um avanço importante, porque não era para ser o senso comum, mas o senso comum é o poder público ter um distanciamento das pessoas, né? E se eles pensam a política pública para a população, não era para ser assim, eles tinham por obrigação ser próximos. Só que acaba que é uma lógica inversa e a gente não pode se acostumar a ela e achar que é o senso comum. A gente tem que tentar sempre reverter essa lógica e, nesse sentido, acho que a gente conseguiu ter um êxito, né? Ser bem sucedido nisso. E agora, com esse plano de ação, é fazer com que as coisas aconteçam. Acho que o fórum vai ser um caminho interessante para ter esse diálogo, continuar esse diálogo direto com eles, e acho isso, eu estou feliz, assim, acho que a gente cumpriu bem com esse objetivo. E numa próxima, eu tento encontrar vocês também num pedal, já que é aquilo, num pedal vai 100, no seminário comparece 20, então espero vê-los aí nas próximas atividades, aproveitar que as coisas estão se normalizando, a gente vai poder ter mais encontros presenciais de agora para frente. E é isso, gente, brigadão, gostei muito. Valeu. Valeu, Rafa. E depois do pedal, um boteco. Isso. Gente, obrigado por tudo. Obrigado pelo convite, Rafa, Caio D, Amanda. E é isso, acabou. Vou interromper a gravação aqui. Valeu.